amor de fato lançou fora o medo. Ele trouxe a verdade, tirou a mentira. E agora, quando eu olhei para trás, eu falei: Carlene, obrigada, porque você me apresentou o verdadeiro amor. Tem pessoas que a gente conhece que não é porque a gente procura, é porque Deus apresenta. Amém. Então Deus me conectou com a Carlene e ela me apresentou o amor. E eu sou muito grata. Eternamente grata. Obrigada, queridos. Aleluia. Vocês estão bem? Bem-vindo aos nossos visitantes. Que honra estar aqui com vocês hoje. É um privilégio. Estamos em uma noite de festa. E quando eu recebi esse convite, quando eu disse para o Senhor que estava pronta, né, para o que Ele quisesse, e eu recebi esse convite, e esse mês é o nosso mês de aniversário de casamento. E por muito tempo, poderia ser dito que não ia dar certo. E de fato não deu por um tempo. Mas hoje, esse mês, nós já vamos comemorar 19 anos, né, meu bem? 19 anos de casados. Para a honra e glória do Senhor. Porque nós conhecemos um amor. Foi nos apresentado um amor, né? E, sabe, hoje a gente busca de uma forma constante, sabe? A gente fazer valer aquilo que a gente está vivendo. A gente quer aproveitar. Quantas vezes a gente escuta: eu quero aproveitar a minha vida. Hoje é a oportunidade que eu tenho. Vai que amanhã não estou aqui. Eu tenho que aproveitar logo, viver logo. Por quê? Porque, de fato, a gente entende que por dentro e até conscientemente a gente sabe que a única coisa que a gente pode perder e não vai recuperar é o tempo. Eu não consigo mais viver a fase inicial de maternidade com meus filhos. Por mais que eu conviva com eles todos os dias. Eu tenho um filho de 15 anos e um de 10 anos. E 2 adotados de 27 e 28, né? Então, eu tenho 4 filhos. E, sabe, eu não consigo viver. Por mais que eu queira. É impossível. E por isso, hoje, a gente não pode mais ter a consciência de ter uma vida de tentativa. E eu passei por muito tempo da minha vida tentando, rodando, batendo cabeça, sabe? E a maioria das vezes deu certo? Claro que não. Claro que não. Era no meu entendimento. Era no meu achismo. A Rafaela, ela era autoritária. A Rafaela era prepotente. A Rafaela era egoísta. A Rafaela era juiz e promotora. Esse era o meu currículo. E era muito simples conviver comigo, né? Com essas características. Né, Val? Era fácil. Era muito fácil. Sabe que... E aí, daí, a gente fica buscando. É que nem você que veio aqui convidado. Eu acredito que a pessoa que te convidou, ela te passou o endereço, a localização, ou ela foi te buscar, ou ela, né, te deu um ponto de referência. Por quê? Foi sinalizações para facilitar. Quando a gente busca isso, a gente está querendo chegar mais rápido, não perder tempo errando, não errar o caminho, chegar na hora. Não é assim? Pronto, a nossa vida não pode ser diferente. Sabe? Não pode ser diferente. E eu vim de um lar estruturado, meus pais são casados até hoje, graças a Deus. Tenho uma irmã, meu pai sempre nos ensinou a temer ao Senhor, a buscar Deus. E eu lembro que quando eu comecei a passar por alguns tipos de problema, desde a adolescência, eu também passei por uma frustração, Márcia, com questão de relacionamento.
E daí, quando eu conheci o meu atual marido e a gente começou a se relacionar, e daí eu já não queria nada sério, e ele queria. Eu falei, lascou-se agora, né? Porque eu não falei, não quero mais nada na minha vida. Mas ele tinha esse desejo. E aí eu falei, vamos tentando. E de fato foi uma tentativa, frustrante. Mas sabe, eu tive uma memória de... Falei, mas por que é assim? Por que está assim? Deus é tão bom. Deus, ele é tão perfeito. Eu olhava para a natureza e eu via Deus. A família dos meus pais são do Rio Grande do Norte e nós tínhamos o hábito de todos os anos viajar. Meu pai levava a gente de férias para lá e eu olhava para o mar. Até hoje eu olho para o mar e eu me encanto, que eu falava, como é um Deus tão grande desse jeito? E tantas coisas erradas. Por quê? Para quê? Sabe? E vamos abrir lá em Deuteronômio 30, vamos começar do 8. Pode ser na NVT. Porque eu nunca acreditei que Deus pudesse fazer algo de ruim conosco. Se Ele criou tantas coisas boas. A água não é bom? O ar não é bom? Fruta, verdura, o sol, a terra, a chuva, o sol, a noite, o dia, tudo que Ele criou foi bom. Eu não conseguia entender por que eu vivia de uma maneira ruim. Porque eu estava vivendo de uma maneira ruim. Isso não entrava na minha cabeça. E uma vez eu estava na igreja, eu fui criada num... Foi uma meio que bagunça. Eu comecei a indo, porque minha avó era espírita, então a gente era levada, e na minha adolescência eu fui para o catolicismo. Então, tá aí já? Deuteronômio 38. Não? Então, vocês voltarão a obedecer ao Senhor e cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. Vamos avançar. O Senhor, seu Deus, lhe dará sucesso em algumas coisas. Lhe dará sucesso em tudo que fizerem. Pula para o outro. O Senhor, seu Deus, se alegrará em você, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos nesse livro da lei. E se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. De todo o coração e de tudo que você pensa, que você imagina, de todo o seu entendimento. E eu falava, mas eu estou cumprindo. Sabe, era uma mentirinha de vez em quando, mas eu nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha me prostituído. Então eu já me achava limpinha, né? Mas era algo muito vazio, porque não batia. E aí, depois eu vim entender, claro, com os olhos espirituais abertos, com entendimento, que, de fato, é vontade de Deus que você seja bem-sucedido. Olha para a pessoa do lado e fala assim, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo, querido. Você não é uma obra do acaso. Você não é um erro do seu pai e da sua mãe. Você nasceu para um propósito, para um projeto, e é bem-sucedido. Não é para qualquer coisa. Não é da vida te levar. Não, é para algo muito bom e proveitoso. Sabe? E daí não pode ser assim. Mas por que é que às vezes é? Quem que apagou a luz? Não fui eu. Pode acender, querida, obrigada. Foi isso que aconteceu no Éden. Era tudo muito bom, tudo muito perfeito. Mas um apagou a luz. Um quebrou a conexão. E todos ficaram na escuridão. Não foi você que apagou a luz. Mas pelo fato de você estar nesse ambiente, quem apagou a luz, você sofreu a consequência. Então, pelo fato de estarmos no mundo, aquilo que Adão fez lá no princípio com Eva, da desobediência a Deus, de não comer do fruto, trouxe o domínio do nosso maior inimigo sobre tudo que há na terra. Então, Deus não está no controle das coisas que estão acontecendo. Então, de fato, eu entendi que nada do que estava acontecendo na minha vida era, de fato, vontade de Deus. Não era porque Deus queria, não era porque é assim mesmo. Sabe? E daí eu me encontrei
como eu falei da minha família, quando a gente começou a ter problema, eu, muito humildemente, com poucas razões, né? Eu decidi sair da minha casa. Eu estava grávida de 6 meses do meu segundo filho. Então, bota a primeira foto, por favor. Antes de eu tomar essa decisão, a gente fez a nossa primeira viagem em família, depois de 7 anos de casado. Olha a alegria! Olha aí, a alegria. E nós estávamos aí em Maceió, um lugar paradisíaco, mas totalmente vazia. Eu estou falando de mim. Depois, se meu marido quiser, ele dá o testemunho dele, mas eu estou falando de mim. Totalmente vazia. Olha o meu semblante de alegria. Passa a outra, por favor. A segunda. Nós estávamos em fazer um passeio de buggy. Eu tentei ampliar a foto, mas não deu. Até o rosto do Cauã, você vê como era a paz da família. Né? Aí emburrado, ninguém se viu os dentes um do outro lá em casa. Nem de uma criança de 3 anos. O Cauã tinha 3 anos nessa época. E daí, eu achei que estava no direito. Falei, se isso aqui está tudo errado, então agora deixa eu fazer sozinha. Por quê? Porque o mundo, ele me dizia o quê? Você não precisa, você tem o seu trabalho, você tem o seu emprego, você é autossuficiente. Eu cresci ouvindo isso, você não precisa de marido para nada. Então, se não soma, não precisa lutar, não precisa tentar fazer valer. Então, daí eu peguei e fui viver a minha vida. E eu saí aí eu já estava grávida, 2 anos depois eu engravidei, eu já estava grávida, tive o Caxiel, nós estávamos separados, e quando eu tive o Caxiel, eu fui morar com os meus pais, voltei para a casa dos meus pais, e daí eu abandonei a minha maternidade. Eu disse, minha mãe sempre amou vó, quem é vó sabe, né? E eu falei, já que minha mãe cuida, eu vou trabalhar e vou curtir. Coloca a terceira foto. Isso foi só uma. Eu fui parar em Recife. Eu levei a Rai para segurar minha bolsa. E aí, eu fui para Recife, na Copa do Mundo, para um show. E eu fui viver a minha vida, do meu jeito. Mas extremamente vazia e triste. Porque nada daquilo que eu almejava fazer ou querer, de fato preencheria. Porque não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. Sabe, o plano de Deus, nós acabamos de ler, é que a gente se dê bem em todas as coisas. Eu poderia estar me dando bem viajando, mas com uma vida, né, com a minha área ali de família totalmente destruída. Meus filhos sem a presença do pai, sem a presença da mãe, jogados, largados. O que era dinheiro? O que era dinheiro? E o que é hoje? Não é nada. Não é nada. E sabe? E daí então eu vi que estava indo num fluxo de um rio que não tinha volta. Ou eu precisava sair daquele rio. Por quê? Queridos, o mundo vai falar pra gente, é isso, é normal. Eu ouvi várias vezes, você não é a última a ser separada, você não é a última avó criada dos netos. Não fui nem a primeira e nem serei a última. Muitas vezes eu ouvi isso como consolo, sabe? E muitas vezes eu ouvi, não, você é nova, já você recomeça de novo. Não, você não precisa disso não, vai viver. Várias e várias vezes. E além disso, o que vinha ainda? É normal. Minha mãe tem 12 irmãs, 2 são casadas. Meu pai tem mais 7, era 8. 2 ficaram casadas, mas um casado bonitinho até hoje, o outro, a mulher sofreu por adultério até ele morrer. Então, famílias destruídas. E eu falava, é de família, é normal. Estou cumprindo o bonde, estou seguindo o fluxo. Mas sabe, eu lembrei de novo, porque meu pai,
graças a Deus, ele tinha um hábito de nos ensinar a orar, a rezar mesmo, a orar todos os dias. E a gente sempre orava o Pai Nosso. E uma vez eu lembrei que nessa oração modelo que Jesus ensinou, ele falava: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E eu ficava imaginando como é que é o reino de Deus para vir até mim. Eu falei, não pode ser desse jeito. Como é que eu falo todo dia para vir esse reino e não chega? Então eu sempre procurei muito entender as coisas. E eu acredito que você que está aqui hoje, você vai começar a entender as coisas na sua vida. Você vai descortinar coisas e vai entender e ver as coisas como verdadeiramente elas são. Não vai viver debaixo de um engano, de entrar no rio e seguir esse fluxo, porque minha família é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim. Não, você não nasceu para viver a mesma história de ninguém. E foi isso que eu falei, eu não quero viver a mesma história dos meus tios, das minhas tias, eu não aceito, eu não quero. Mas não era simplesmente só eu querer. E aí foi quando eu me lembrei de uma outra passagem bíblica, coloca aí por favor, de Jeremias 29:11. Foi quando eu perguntei para Deus, eu falei, não é essa vida, por que eu tenho que viver a vida dos outros? Por que eu tenho que fazer a mesma coisa dos outros? Eu não quero, você não pode fazer isso comigo, você não pode fazer com que a minha família que a minha vida seja resultado do que minha família vive, do que o mundo está vivendo. Como a Márcia falou, na época estava indo uma tendência para o ficar, mas ela não queria ficar, ela não precisava viver isso. Sabe, porque eu sei, é Deus falando para Jeremias, porque eu sei os planos que tem para você. Diz o Senhor, são planos de bem, não de mal. O divórcio tinha sido mal. Meus filhos ficar sem a presença do pai teria sido mal. Eu ficar sem esse homem de Deus teria sido mal. Foi muito mal. Sabe? E qual era? Para o quê? Lhe dar o futuro, o qual eu anseio. Qual era o futuro que eu ansiava? Paz, tranquilidade, uma família, estabilidade. Eu ansiava isso. E Deus já estava dando um sim, um amém dele. E eu falei, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Algo tem que se movimentar. Eu preciso ter uma ação. Porque se Deus está falando isso, é porque vai acontecer. Porque é. Eu posso ter dúvida de qualquer pessoa, mas de Deus, Deus não mente. Deus não mente. Se Ele disse, está dito. Sabe, esse livro, esse manual, me respondeu várias vezes. Exatamente. Como em Deuteronômio, como a gente leu agora em Jeremias, várias vezes. E daí foi quando já tinha 1 ano e meio que eu já estava fora de casa. Eu perguntei para Deus. Falei, Deus, se tu tem mesmo esses planos, vem cá, eu quero te fazer umas perguntas. Te falei que eu era promotora, né? Então você precisa me explicar algumas coisas que estão fora do lugar. Eu primeiro nem queria casar e casei. Eu não imaginava ser mãe, não queria ser mãe, fui mãe. Aí agora eu estou separada com 2 meninos. Não estou entendendo nada. Que plano de bem é esse? Que fim proveitoso é esse? Eu não ansiei nada disso? E ainda estou pior? Não. Eu não aceito. Você pode se resolver, pode dar um jeito. Bem delicada, porque eu era bem delicada. E Deus simplesmente, foi a minha primeira experiência com Deus. Ele falou assim, eu ouvi a voz de Deus. Ele disse, eu tenho planos e propósitos para vocês dois, mas você tem o livre-arbítrio. E eu falei, meu Deus, eu tenho livre-arbítrio, é mesmo? E eu falei, nossa, é isso. E aí, na hora eu pensei, o meu livre-arbítrio está me levando por um poço sem fundo. Para rodar,
e não fazer nada, e não chegar a lugar nenhum. Bater cabeça e não ter resultado, não ter resposta. Sabe que o nosso livre-arbítrio, ele não é para a gente fazer as coisas da maneira que a gente quer, ou que a gente acha que está certo. O nosso livre-arbítrio era para a gente ter acesso a viver aquilo que Deus tem para nós. Para você ter poder de dizer não para aquilo que não vem dele. Isso é um poder que é acessado através da graça de Deus. Você tem esse poder através. Não, eu não quero viver isso. E daí, de fato, graças a Deus, eu procurei meu esposo. Graças a Deus, ele me aceitou de volta. Ele me aceitou de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi quando eu falei, agora eu preciso recomeçar certo. Aí coloca aí para nós, Josué 1:8. E aí eu falei, bom, já que eu voltei, agora eu preciso fazer certo. Já que eu tive uma segunda chance. E aí eu li Josué 1:8. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Uau! E aí, de fato, eu entendi como era venha a nós o vosso reino. Eu precisava meditar na palavra, eu precisava entender o que eu precisava praticar, e aí eu intensifiquei o meu contato com a minha Bíblia. Até que eu entendi que as coisas precisavam ser anuladas e recomeçadas. Eu precisava conhecer o amor. Porque se eu não tivesse conhecido o amor, eu não poderia dar amor. Se eu não tivesse conhecido o amor, eu não poderia reconstruir o meu lar, o meu jardim. Se eu não tivesse conhecido o amor, eu não sabia transmitir um amor maternal, daquele que Deus nos ensina como ser mães. Sabe? Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso fazer algo. E como que é isso? E aí a gente se encontra com um plano perfeito. Você precisa sair de um estado vegetativo para passar para um estado vivificado. Quando a gente apagou a luz, que todo mundo ficou na escuridão, quem aqui anda vai saber mais ou menos onde estão as coisas no lugar. Mas quem nunca veio, ela vai tropeçar numa cadeira, vai bater um no outro. Você fica vivendo de tentativa, mas Deus não te chamou para viver de tentativa. Deus te chamou e te deu uma vida e uma única oportunidade para viver de uma forma assertiva. E glória a Deus, porque Ele apresentou esse plano para nós através de Jesus. A humanidade estava perdida lá atrás, Ele falou, não tem como, eu preciso recomeçar, eu preciso fazer algo. E Ele encontrou Noé, um homem justo. E ele falou, eu vou salvar você e sua casa, entra na arca, prepara, constrói, entra na arca. Mas sabe que agora, com a humanidade, do jeito que está, Deus preparou uma outra arca, Ele falou, eu estou enviando Jesus, Ele é a arca. Se você estiver nele, eu estou salvando você e sua casa. E hoje é dia de você tomar essa decisão, de você entrar nessa posição e falar, eu abro mão daquilo que tudo eu achei que estava fazendo certo. Eu abro mão de tudo que eu fui até hoje. E eu passo a viver exatamente conforme você planejou para ser. É uma atitude de confiança, de você falar assim, eu reconheço que eu já errei muito, que eu já bati muita cabeça, que eu estou sofrendo, que eu estou padecendo, mas eu posso contar com você. E eu confio a minha vida a você. E eu confio a minha família a você. E eu confio a minha área financeira. Eu confio a minha saúde, o meu corpo. Eu confio a você. Eu me esvazio de mim. E eu me entrego totalmente. Pois foi isso que Deus fez. Ele se esvaziou. Se fez carne. Habitou entre nós. Se entregou para uma morte de cruz. Tomou
os meus pecados, os seus pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o castigo que seria sobre nós por estarmos na escuridão, todas as quedas, todos os tropeços, todas as faltas, todo o desespero, toda a destruição, ele veio e Jesus veio e acendeu a luz. E ele se torna o caminho para o acesso a Deus, o plano perfeito. Sabe, Jesus, ele já consumou tudo isso, está pronto. Sabe, a salvação é a graça em manifestação da ação de Deus. E agora, qual é o meu papel? Reagir a isso. Eu preciso ter uma reação. Deus não vai fazer tudo por você, querido. O que Ele tinha para fazer por você, Ele já fez. O que Ele tinha para fazer por vocês, Ele fez e foi perfeito. E foi imutável, algo sobrenatural, que não haverá outra oportunidade, porque Jesus não vai voltar para poder ser crucificado novamente. Você não tem oportunidade de ter uma outra vida. A sua vida é única. E nós temos que viver ela de uma maneira tão extraordinária. Porque quem nos criou e quem nos deu é extraordinário. É grandioso, é poderoso. Então eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas para mim os dias estão passando de uma forma mais acelerada. Então eu acredito que a gente também tem que se mover de uma forma mais acelerada. Não dá mais tempo para viver na mesmice, não dá mais tempo de ficar rodando, entra ano e sai ano com os mesmos problemas, com as mesmas situações, entra ano e mais uma tentativa, o ano que vem vai ser diferente. Quando chega nessa época do ano, parece que você começa a se deparar com as mesmas circunstâncias. Mas eu digo para você hoje, ainda dá tempo. Hoje é dia de mudar rotas. Hoje é dia de mudar destino. Hoje é dia de mudar resultado. Hoje é dia de você falar assim: eu aceito entrar nesse plano da salvação e viver tudo aquilo que Jesus conquistou. Hoje é dia de Jesus providenciar a cura. Hoje é dia de Jesus, ele está pronto para providenciar a provisão na sua vida, a restauração, o estabelecimento de paz, de alegria. É hoje. Olha aí para quem está lá do seu lado e fala: é hoje. É hoje. É hoje, não é amanhã. Deus não vai preparar nada para amanhã. Ele não vai fazer um plano, para fazer um plano de ação. Não. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Você tem essa oportunidade de viver a salvação hoje, de começar a viver o plano da salvação hoje. Porque a salvação, querido, não é para quando você ter a experiência de morte e viver uma expectativa de ser salvo e ir para o céu. Não. A salvação começa aqui. A vida boa começa aqui. Viver em alegria começa aqui, a partir de agora, a partir de hoje. Andar em saúde divina está disponível, pode começar hoje na sua vida. A provisão, Rafaela, aí você está falando, é muito fora do que eu estou vivendo. Experimente. Você viu o testemunho aqui? Uma decisão, uma oração. Bota outra foto aí, por favor. Coloca, né? Perdão. Aleluia. Sabe, você vai ter várias oportunidades. Você vai ter várias sugestões. Eu frequentei cada lugar buscando Deus. Muitos outros lugares não foi para buscar Deus, não, mas muitos lugares foi para buscar Deus. Mas não me dava em nada, era como um caminho sem saída. Não tinha resultado. A princípio você parecia que ia chegar. Sabe quando você coloca o Waze, ou o seu aplicativo de localização, né? E você se depara, quando ele manda, vira à esquerda, você, de repente, é uma rua sem saída? Eu passei por isso esses dias, meu marido, a gente foi ali no INCRA, né? No INCRA, e daí ele passou da localização, de repente ele parou, chegamos, e era um muro. Eu falei, uai, como que eu cheguei? Mas a entrada era pelo outro lado, não era o acesso correto. Eu poderia estar perto, até estar próximo, mas não me dava acesso aonde eu queria chegar. Existem vários caminhos, várias sugestões.
E muitas vezes a gente vai aprender no nosso ambiente familiar, porque não é de maldade, não é sabe, é porque, de fato, é o que a gente aprende, mas nós estamos bem crescidinhos para poder pensar e usar uma fé inteligente para saber que existe um caminho. Quando eu parei para pegar e ler, eu não fui procurar outra pessoa para me explicar. Eu pedi para Deus. E eu creio que se você está aqui hoje, é porque você tem pedido para Deus respostas. É porque você tem pedido para Deus uma solução, um caminho. É porque você tem pedido para Deus uma nova oportunidade. Ou você está pedindo para Deus, será que eu preciso de uma chance? E aí? Diga, é hoje. É hoje. É hoje, querida, é hoje. Você não precisa pegar atalho, caminho de coelho. Você não precisa ficar rodeando, batendo cabeça. Você tem hoje um caminho. Vamos abrir em João. Sabe, Deus não está com raiva de você, querido. Não importa o que você fez, o culto começou às 6 horas, 10 para 6, antes de você entrar aqui. Não importa. Não importa o que você falou, o que você pensou, como que você deixou sua casa, como que você vem dirigindo no trânsito. Não importa o que você fez. Não importa. Ele não está bravo com você. Não está bravo com você. Deixa eu só pegar aqui. João 10, 9, na NVT. E aí foi quando eu conheci o amor. Estava na casa da minha amiga, minha amiga Carlene. E eu ouvi essa palavra. Sim, eu sou a porta. E eu cheguei lá com uma pergunta. Eu quero entrar nessa vida de paz, de alegria. Eu quero ter o reino, a minha vida aqui na terra como é aí no céu. Eu quero viver essa oração. Por que Jesus falou esse modelo de oração? Porque eu queria viver de fato aquilo que ele tinha determinado para mim. Então eu falei, eu quero. E quando eu cheguei, eu tive a resposta, assim como você hoje. Você hoje vai sair daqui com resposta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Salvo de quê? Salvo da pobreza, salvo da doença, salvo da tristeza, salvo da depressão, salvo da ansiedade, salvo de dívida. Queridos, hoje é dia de salvação. Eu não sei que área você precisa ser salvo, que você precisa de um resgate, que você está precisando de um socorro. Mas hoje é o momento de você acessar essa porta e entrar e tomar posse. Reconhecer aquilo que você de fato é. Assim como a Márcia falou, eu conheci o amor e eu hoje sei quem eu sou. Hoje você está pronto para abrir a porta e ter a revelação de quem é Cristo em você e quem é você em Cristo. Hoje você tem a oportunidade de dar um basta naquela situação que está se perdurando por muitos e muito tempo, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, até na sua própria vida. Coisas que você precisa vencer. E que de repente não é pai, não é mãe, não é vó, não é familiar, não é ninguém que vai te ajudar. Diga, sou eu. Hoje é o dia de você agir. Hoje é o dia de você agir, de você, sabe, se mover e ter a ousadia de falar, Deus, eu quero, eu reconheço, eu sei que existe um caminho, eu não vou mais bater cabeça, eu não vou mais, sabe, eu quero sair dessa vida passiva e entrar numa vida ativa. Tem pessoas que estão no estado vegetativo. Aleluia. Mas hoje é dia de uma nova vida, de uma nova oportunidade, de um recomeço. Hoje é dia de lançar fora todo o peso, de lançar fora o caos, de lançar fora tudo aquilo que Satanás tem pintado como quadro. Hoje é dia de você quebrar esse quadro e ter a ousadia de escrever uma nova história. Aleluia, aleluia. Sabe,
A salvação, ela é a nossa provisão de Deus. A graça é a ação de Deus. A sua fé e a sua confissão é a sua ação. Quem crê? Então você já está com a metade, 50% da sua ação feita. E já a gente vai confessar. É a outra parte. A graça de Deus é a ação de Deus. A minha fé e a minha confissão é a minha ação. Diga, está comigo? Pronto, então se está com você, eu considero feito. Porque você é uma pessoa inteligente e você não quer viver na mesmice. Amém? Coloque aí a outra foto, por favor. Sabe, queridos, eu tomei essa decisão. Meu marido levou um tempinho ainda. Meus filhos, aí a gente começou a frequentar a igreja, comecei a levar meus filhos, eles entenderam. Hoje são salvos também, para a honra e glória do Senhor. E por que eu escolhi essa foto? Essa é na sala da minha casa. A gente estava degustando. Meu marido, Márcia, você é das minhas, meu marido que cozinha lá em casa. Sabe, queridos, eu não estou numa beira de uma praia, eu não estou num bug para um passeio em Maceió, mas eu estou no meu lar, transbordando de alegria. Porque hoje eu vivo um lugar de paz, de provisão. Quando nós fizemos aquela viagem de Maceió, nós tínhamos quase 7 anos, quase 8 anos de casado. E nós nunca tínhamos feito uma viagem em família. E fez por socorro. Porque eu falei, vamos viajar, vai que a gente enxerga alguma coisa diferente na praia, né? Não vi nada diferente na praia. Muito pelo contrário. Mas sabe, queridos, que não é ambientes que vão trazer alegria e essa paz para você. Não é. Não é mudar de cidade, não é mudar o estilo de roupa, mudar o estilo de vida, frequentar lugares diferentes, se relacionar com pessoas diferentes. Não é. Vem de dentro. Vem do que você é. Vem do que você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, sendo aquilo que Ele te projetou para ser. Sabe? Pode passar outra foto. E aí foi um passeio que a gente fez. Não importa o lugar. Hoje vocês vão ver sempre a gente assim. Felizes. Sorrindo. Tem adversidade? Mas aí agora a gente passa junto. E a gente conta com um ajudador. Depois que nós tomamos essa decisão, o Espírito Santo passou a nos aconselhar, nos instruir e nos guiar a um plano perfeito, ao centro da vontade dEle. A nos guardar, a nos sinalizar sobre coisas, sobre situações, sobre estações. Sabe, queridos, não importa o que você fez. Tem um plano perfeito para você. Tem um propósito para a sua vida. Sabe o que eu acho interessante? Eu falei que era juíza, né? Eu falava, esse povo apronta, aí acha que pede perdão, Deus perdoa, e diz que vai ter uma nova vida e está tudo certo. Deixa eu te dizer, é assim mesmo. Depois que eu li, tem que ser inteligente, viu? Não é para ficar repetindo coisa que o povo fala, não. Porque eu repetia porque o povo falava, né? Mas quando eu fui ler, é assim. Queridos, para pensar, pastor. Moisés não matou? Davi não matou? E Paulo? Mas quando tiveram um encontro com Deus, se tornaram homens de Deus. Não importa o que eu fiz. Não importa quem eu era, não importa o jeito que eu tratava minha casa, que eu cuidava da minha casa. Por sinal, eu era uma má dona de casa. Não importava. Deus me perdoou. Eu decidi passar por essa porta e viver algo novo. E deixar Ele me formar, me ensinar. E eu precisava de quê? Diga, crer e confessar. Você crê? Aleluia. Então já a gente vai confessar.
Olha só, o perdão está disponível hoje. Por mais que você tenha feito algo, queridos, hoje você pode dizer assim: Jesus pagou a minha conta. Está pago. Não importa o que você fez. Não importa quem você era. Jesus pagou a conta. Jesus, ele pagou a conta. Você pode acessar, você pode chegar lá e reconhecer isso. Queridos, vocês lembram do ladrão que estava lá do lado de Jesus na crucificação? E ele pediu o quê? Se você for mesmo filho de Deus, faça com que eu entre no céu. Que você diz, hoje mesmo tu entra. Estou falando da minha linguagem, tá? Na Bíblia está escrito bem bonitinho. Hoje mesmo você entra no céu. Hoje mesmo você pode entrar no céu. Você não precisa morrer para entrar no céu, não. Porque, de repente, do jeito de você morrer, às vezes nem vai para o céu, né? Então, mas hoje você pode entrar no céu como, Rafaela? Vivendo a realidade do céu aqui na terra. Ah, mas você não sabe o que eu vivo lá na minha casa. E começa de você. Eu tive que agir para alcançar, para ver o fruto. Meus 2 filhos estão lá em cima. Um está recebendo a palavra e o outro está auxiliando a professora. Alguém precisa agir. Diga, Deus está contando comigo para uma ação. E você hoje vai tomar essa atitude. Você hoje vai agir. Querido, se você parar para pensar, tem alguém na sua casa que precisa da sua ação hoje para poder receber daquilo que você está recebendo. Você vai ser um transmissor das bênçãos de Deus. Você vai ser aquele que vai entrar no ambiente e vai mudar o cenário. Deus conta com você. Moisés foi levantado para libertar um povo. Diga, eu sou levantado para libertar a minha família. Pode passar outra foto, por favor. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Ó, isso aí é uma videochamada. Estava eu e meu marido trabalhando e os meus 2 filhos em casa. E mesmo trabalhando, a gente se fala e a gente se fala sorrindo. Felizes, alegres, contentes, em paz, guardados, realizados, supridos. E andamos em saúde divina. Como eu sou grata. Meu Deus. Não tem preço. Eu trabalhava num excelente emprego. Meu marido também trabalhava num lugar muito bom. Mas a gente vivia padecendo. Eu comecei a mudar a estrutura da minha casa depois que eu conheci o amor. Eu acho que depois disso a gente não passou nem um ano sem viajar, né? Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de mudar resultados. Ele é fonte. Ele é Pai. E Ele ama nos surpreender. E Ele se alegra quando a gente cresce e avança. E hoje Ele vai se alegrar com a sua vida, porque você vai tomar uma decisão de crescer, de avançar, de sair dessa mesmice, de parar de rodar, feito barata tonta e entrar no plano diretamente. Podia falar barata tonta não, né, pastor? Mas já falei. Passa a foto. E hoje minha irmã está convertida. O marido dela, eles são líderes aqui da igreja, da área da comunicação. Ela está servindo. Não foi só para mim. Diga, a salvação vai alcançar minha família. Não vai se perder nenhum. Eu não aceito nenhum ficar para trás. Tudo que eu tenho vivido, eles vão viver. Tudo que você tem vivido, seus familiares vão viver. Tudo que você tem conhecido da parte de Deus, vai ser revelado para eles também. Em nome de Jesus. E se hoje você está aqui, que você veio convidado, parente ou não, amigo ou não, é porque é algo que a gente está vivendo e fala assim, ei, você precisa experimentar isso. Você precisa ter essa vida. Você precisa ter esse refrigério. Você precisa mudar essa rota. Você precisa parar de bater cabeça. Você não precisa viver a história do que seu avô viveu, que sua avó viveu, que seus coleguinhas estão vivendo. Não, não, não. Você hoje tem a oportunidade de fazer uma nova história. É um novo tempo para você.
Daqui para dezembro tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. E o que Ele precisa? Que você creia e confesse. E você já me disse que você crê. Eu queria chamar o grupo de louvor. Só. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de provisão. A salvação vai prover, a salvação vai curar, a salvação vai poder restabelecer paz, tranquilidade. A salvação vai trazer noites de sono plena, acabando toda ansiedade, toda depressão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A salvação, ela acaba todo tipo de transtorno. E você é aquele que vai ser o transmissor de tudo isso na sua casa, na sua família. Famílias restauradas em nome de Jesus. 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 Pode cantar só aquele pedacinho do Misturável Amor? Só aquele. Aleluia, aleluia. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Para receber a paz, para receber o shalom de Deus, para viver em alegria, em harmonia, para ter o acesso ao plano perfeito que Ele gerou para você. Se tem alguém do seu lado que você convidou e ela precisa que você venha aqui com ela à frente, não tem problema. Venha com ela, traga aqui, a gente vai só orar com você. E eu creio que vai ter manifestações de dons. Quem precisa de cura, a salvação traz cura. Quem precisa de libertação, a salvação traz libertação. Quem precisa de restauração, a salvação traz restauração. Ei, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído na sua vida, é hoje para se fazer novo. É hoje, é hoje. Aleluia, aleluia. É hoje, é hoje. Olá, que bom que você está conosco até agora. Eu creio que você foi grandemente abençoado com essa palavra. E eu sei que essa palavra é capaz de mudar a sua vida. Mas não é só isso que nós temos, né? O Senhor sempre tem mais para nós. E hoje, eu quero te dar a oportunidade que o Senhor nos deu de fazer parte da família dele. Se você hoje ainda não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida e gostaria de fazer isso, de fazer parte da família de Deus, faça junto comigo essa oração. Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que o Senhor foi lá para a cruz e já pagou o preço por todos os meus pecados. E hoje eu sou livre. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, acesse o link aqui abaixo, preencha o formulário, porque nós vamos entrar em contato com você. Seja abençoado.